Professora aqui da PUC, sou diretora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e sou coordenadora do RIMA também. Então eu vou só ajudar mediando essa mesa. A nossa mesa chama Programa Mágico do Brasil, Ser Jovem na Amazônia, Experiências, Identidades e Desafios Contemporâneos. Eu vou apresentar os nossos palestrantes, e aí, se vocês quiserem ir subindo na mesa, a professora Ivani Pinto Nascimento, que é psicóloga, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Psicologia da Educação. Ela é docente e pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, do Pará. É coordenadora do grupo de pesquisas e estudos sobre a juventude, identidade e educação, e é docente do mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em educação, se tivesse uma sala de palmas. Vou chamar também o padre Edson Tomé Pacheco Silva. Ele é padre jesuíta, que vive em Belém, coordena o Centro Mágios Amazônia, e a sua missão é acompanhar o trabalho que a Companhia dos Jesuítas tem no norte do Brasil. E vou chamar também o Menkel Souza Rodrigues, que é candidato à Companhia de Jesus, é estudante de Geologia da Universidade Federal do Pará e é colaborador no Centro Mágios Amazônia. Bem-vindos. É um prazer estar aqui com todos. Eu saúdo a mesa, o padre, o Enkel, E já começamos, já que o tempo é bem exíguo, e a gente começa a perguntar, o que é ser jovem na Amazônia Legal? A Amazônia que a gente está falando é essa Amazônia situada na região norte. As condições que buscam a definir o perfil do jovem da Amazônia são diversas, São várias juventudes, compondo essa Amazônia Legal. Nós temos a juventude das águas, juventude das florestas, juventude do campo rural, juventudes ribeirinhas, juventudes indígenas, juventudes quilombolas, juventudes dos assentamentos, dentre outras juventudes, para vocês perceberem que nós temos, dentro dessa Amazônia Legal, mais precisamente região norte, de onde nós estamos falando, nós temos várias juventudes sendo construídas. Então, a juventude, ela é uma questão social. Por quê? Esse termo, essa terminologia, juventude, ela foi criada justamente para que esse sujeito que passa pela fase da juventude pudesse se preparar para a vida. Então, a juventude, ela é um conceito em construção que historicamente foi vista como uma etapa problemática. É muito comum se definir o jovem como um problema. O jovem, geralmente, o estereótipo que se cria dele, que se fala dele, é que ele está passando por um momento de muita turbulência e, como tal, ele tem inúmeros problemas. Porém, veja bem, a juventude começa a ser compreendida no momento de hoje a partir do potencial do sujeito que vivencia esse ciclo de vida. Para entender essa fase única de desenvolvimento físico, psicossocial e intelectual como um período repleto de oportunidades, e não um período de problemas, digamos assim. É preciso superar
percepções estereotipadas e avançar para a conquista do direito de ser jovem. No início eu falei, olha, nós temos, né, juventudes e juventudes, né, sendo construídas na Amazônia, né, para falar justamente disso, né. É preciso a gente entender esse contexto onde essas juventudes estão sendo construídas, tá? Ao longo das décadas, o tema juventude, ele vem se tornando foco de atenção dos governos, de organizações internacionais e de estudiosos diversos, de diversos campos, tanto no Brasil como em outros países. A preocupação com a juventude advém, sobretudo aqui no Brasil, né, das pesquisas que atestam com grande incidência o envolvimento de jovens em questões como violência, desemprego, o baixo desempenho escolar e abandono, a propagação das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, a gravidez precoce, tráfico e o consumo de drogas, gangues, mortes, homicídio, prostituição, dentre outros. A falta de políticas públicas proativas para os diversos contextos das juventudes e respectivas famílias reforçam e perpetuam este preocupante cenário. Então, a gente tem hoje, eu sempre quando venho falar a público, eu digo, bem, falar de juventude é algo muito gostoso, mas, né, os estudos, né, a referência dos estudos que a gente tem de pesquisas, os resultados não são tão animadores, né? Não nos dá tanta alegria, porque ainda há muita coisa a se fazer pela juventude. Num país com tamanha diversidade e disparidades regionais, étnicas, culturais e socioeconômicas, a gente acredita que essas juventudes brasileiras reúnem aí uma pluralidade de possibilidades, expectativas, experiências, significados e desafios para a garantia do direito de ser jovem. Então, ser jovem, na atualidade, é enfrentar desafios. Contudo, é fundamental a existência de políticas públicas para a juventude que possibilite o desenvolvimento de habilidades para o empoderamento e a sustentabilidade de seus projetos de vida. Então, é preciso, né, sobretudo, que nós tenhamos políticas públicas, né, para essa juventude. Nascer branco, negro ou indígena, viver no semiárido, na Amazônia ou numa comunidade popular, nos grandes centros urbanos, ser menino ou menina, ter alguma deficiência, dentre outros, ainda determinam de forma cruel as possibilidades que o jovem tem para exercer seus direitos à saúde, à educação, à proteção integral, ao esporte, ao lazer, à convivência familiar e comunitária. Tais vulnerabilidades e desigualdades precisam ser enfrentadas e superadas. O Brasil, ele não se tornará um país de oportunidades enquanto os jovens, em função da cor, do sexo, da região em que vivem, continuarem na exclusão e com um tratamento desigual, que faz com que eles tenham 4 vezes mais possibilidades de serem assassinados do que outros jovens incluídos socialmente pela condição financeira. Enquanto os jovens indígenas continuarem tendo 3 vezes mais possibilidades de serem analfabetos do que outros meninos e meninas, ou ainda, enquanto a média nacional das meninas de 12 a 17 anos que já engravidaram for 2,8%, e na Amazônia essa média continuar sendo 4,6%. Então, o Brasil, ele tem que avançar, ele tem que enfrentar esses desafios.
enfrentar as desigualdades e reduzir as vulnerabilidades é, portanto, uma tarefa urgente. Para que esse direito seja realizado, é fundamental superar as desigualdades e reduzir as vulnerabilidades que limitam o desenvolvimento de uma juventude plena e a construção de um novo olhar sobre a juventude, que compreenda, sem estigmas e estereótipos, que ser jovem é mais do que um conceito, e um processo biológico e psíquico. Atualmente, para além das transformações biológicas e psíquicas, o conceito de juventude incorpora a ideia de uma construção social dessa etapa da vida e diz respeito à multiplicidade de formas como ela é vivenciada. Não se fala mais de juventude no singular, mas de juventudes no plural. Isso porque as experiências de ser jovem, seja no plano físico, psíquico, social, são distintas para cada menino e menina, por vários fatores. O lugar onde vive, por exemplo, ou também a forma pelo qual o jovem interage e participa, seja na família, na escola, no bairro onde vive, na cidade onde mora. Afinal, é diferente ser jovem em uma aldeia indígena, na periferia de uma grande cidade, no campo ou ainda em família, num abrigo, nas ruas, frequentando ou não a escola. Tantas condições que as nossas juventudes vivem no Brasil. Bem, a gente lembra aqui um pouco a Declaração dos Direitos Humanos, que ela vai funcionar como uma rede de proteção para essa juventude. E aí a gente pergunta, será que ela funcionou como uma rede de proteção, de desenvolvimento, de garantia de desenvolvimento e aprendizagem para essa juventude nossa, sobretudo a da região norte, a da Amazônia? E aí eu não vou, pelo tempo, citar o que a Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos da Criança, aprovada em 20 de novembro de 1959, ela preconiza. Lembramos também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990, ele já tem 17 anos. É uma legislação específica que regulamenta o paradigma da proteção integral, preconizado na Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, e no artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Ele vai substituir aí o Código de Menores, só isso, o Código de Menores, e ele vai inaugurar uma nova concepção de criança e adolescente, superando a ideia de que o jovem capaz é inconsequente e, por isso, ele é passível de tutela. Então, aí ele vai inaugurar o quê? A partir do ECA, crianças e adolescentes passam a ser considerados cidadãos em fase peculiar de desenvolvimento e, portanto, portadores de direitos. Para a efetivação dos direitos e deveres, o ECA estabelece um novo ordenamento institucional no qual são criados órgãos responsáveis pelas políticas voltadas a esses segmentos etários, no caso da juventude. Notem que, será que o ECA ele garantiu também essa rede de proteção para o desenvolvimento desse adolescente? Desenvolvimento e aprendizagem, a gente percebe, a partir de pesquisas, que as políticas que nós temos hoje para a juventude, elas ainda são disciplinares, e são ainda mais implementadas, as disciplinares, elas são as mais implementadas, e muito limitadas.
É o que a gente percebe. E aí, a gente pergunta, se nós estamos tratando de juventude, diversidade de condições sociais, onde essas juventudes se constroem, o conceito de condição de juvenil, ele deve ser problematizado, né? E aí a gente pergunta, indaga, quem são os sujeitos que vivem suas juventudes na região norte? Quais os contextos que são favoráveis e desfavoráveis para a constituição e vida dessas juventudes? Quais as necessidades que os jovens de determinados contextos possuem? Quais as habilidades necessárias para que os jovens desenvolvam e realizem seus projetos de vida? Quais são as culturas juvenis que permeiam determinados contextos juvenis? Quais as representações que esses jovens possuem sobre seus modos de vida? A gente pensa, enquanto pesquisadora sobre jovens, né? A gente pensa que essas questões, elas só podem ser respondidas, né, se nós instalarmos o diálogo, né, a reflexão, junto com esses jovens, né? Senão, o que acontece? A gente não vai conseguir avançar em termos de juventude, fazer com que essa juventude ela assuma a sua responsabilidade, ela tenha o seu protagonismo, o seu empoderamento, né? Se não houver o diálogo e não houver um aprendizado para esse jovem que ele possa fazer o enfrentamento, né, e ser autônomo, independente, dentro das condições e modificar até as suas condições de vida, né, é complicado a gente falar apenas, né, em uma juventude. Essa juventude que ela se constrói na Amazônia, é importante que ela tenha um rosto, que ela tenha uma cara, né, e que ela se mostre a partir de seus enfrentamentos. Bem, falar aqui eu estou situando a região norte, né, mostrando que em Belém nós temos, né, 18 ilhas, o Pará possui 144 municípios, mais de 40 ilhas, 240 comunidades quilombolas e aproximadamente 562 terras indígenas. Para vocês verem, né, tanto Pará quanto a Amazônia, o Amazonas, né, são duas regiões, as maiores regiões, né, da região norte, que se situam na região norte. E aqui a gente aponta alguns dados que a gente iria ver sobre a região norte, né, em relação a esses jovens. A gente pode estar passando, né? O total de jovens existentes hoje representa 51 milhões, na faixa etária de 15 a 29 anos, o que representa pouco mais de 1/4 da população do país, né? Não é a maior população ainda, porque em 2008 a gente teve essa maior população, né? O total de jovens ele começa já a decrescer com esses dados, né? Eles sinalizam aí um decréscimo. Vamos à frente? Tá? A região norte, a gente tem aqui uma população grande de 0 a 19 anos, né? De 6 milhões, 37,8%, né? Em uma análise regional, nós notamos que a região norte é que apresenta a maior proporção de crianças e jovens, representando quase 40% da população total. Vejam bem. Vamos passar o outro, né? População de 0 a 19 anos, né? A gente tem essa área rural, né? É preciso que a gente veja que quando eu falo área rural, a gente está falando de águas, a gente está falando de juventude sendo construídas em florestas, a gente está falando de assentamentos, a gente está falando não é só do rural, né? Mas a gente está englobando aí essas juventudes que são diversas na Amazônia.
na região norte, crianças e jovens de 0 a 19 anos em situação domiciliar de baixa renda, né? A gente tem aqui os dados que demonstram aqui que na região norte a gente tem 58,5%, né, de pobres e 25,5% extremamente pobres, né? E aqui a gente tem a referência: pobreza, pessoas que vivem com renda domiciliar per capita inferior ou igual a meio salário mínimo. Tá? Extrema pobreza, pessoas com renda domiciliar per capita inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Olha só os dados, o que é que eles assinaram para nós. Uma situação bem agravante, né? Bem, cultura e lazer, né? Na região norte, nós temos, a gente está destacando aqui a região norte, porque a gente está falando da Amazônia, tá? Não que outras regiões não seja importante também a gente sinalizar esses dados, né? A gente tem aqui na região norte, né, total de município com serviço, né, e um total de municípios sem serviço, sem cultura e lazer, né? Vejam, né, como esses jovens vivem, né, sem lazer. Não são todos os municípios que mantêm o lazer e a cultura, né, esse movimento cultural. Tá? Pode passar. Proporção de municípios e equipamentos esportivos. Norte e Nordeste, a gente percebe que ainda há muito o que fazer. Vejam esses dados. Vamos passar? Tá? Escolaridade desses jovens. Né? A gente tem um percentual de abandono, né, que diz respeito, está vinculado a esse jovem aqui, do ensino médio, de 13,4%. E a distorção de idade séria dessa juventude é muito grande na região norte, né? Aí eu coloco ali: urgente qualificação de professor, valorização do professor, infraestrutura, mais escolas, políticas educacionais efetivas. Os dados apresentados no campo de extensão em série se referem a um percentual de alunos que estão matriculados em séries não condizentes com a sua idade. Vamos passar? Em dados bem interessantes. Contextos de vulnerabilidade, né, somados para os jovens, somados com cor da pele, orientação sexual, alguma deficiência e o local que vive. Os contextos aqui de vulnerabilidade. Pobreza e a extrema pobreza, baixa escolaridade, exploração no trabalho, privação da convivência familiar e comunitária, a violência, bullying, que resulta em homicídios e assassinatos de jovens, gravidez precoce, a exploração e o abuso sexual, as doenças sexualmente transmissíveis, o abuso de drogas, álcool, maconha, cocaína, crack e etc., tráfico, gangues e a prostituição. Vamos lá para trás, a gente ainda traz outros dados, infelizmente a gente não dá para fechar. Gravidez na adolescência, né? Região norte é alta. Vamos. Violação. Aqui a gente tem algumas coisas, inquietação da juventude do Pará atualmente. Eu vou fechar aqui, tá? Então, as inquietações dessa juventude, né, da juventude que está na região norte. Educação e formação, realizar meu projeto de vida, ela tem dúvida, ela tem inquietações. Saúde, profissão e emprego, sexualidade, drogas, preconceito, segurança e violência, corrupção, gravidez precoce, falta de fé, religiosidade, prostituição, relacionamentos, crise econômica e financeira. Então, são essas as inquietações, pelo que a gente pôde constatar nas pesquisas, nas últimas pesquisas nossas sobre a juventude do Pará, são essas as inquietações, as maiores inquietações que eles possuem. Gente, obrigado. Vou falar um pouco dessa experiência de ser jovem, né? A gente faz assim
um recorte sobre então, como é que esse jovem na Amazônia, dado esse contexto todo aí, social e político, vamos tirar aqui. Tudo bem. Então, como é que o jovem na Amazônia, ele se percebe nesse contexto todo dado, nesse mundaréu de informação e de dados históricos. Então, como que ele não só é dado como uma problemática, como a professora Ivani enfatizou no início, mas, sobretudo, como que é ser jovem, como aquele que potencialmente também constrói o futuro da Amazônia. Constrói hoje, desde agora, uma nova realidade, uma nova perspectiva histórica para essa região, fundamental hoje no Brasil e no mundo. Então, aqui seria um pouco a minha fala para tentar entender que caminho o jovem hoje na Amazônia traceja para construir a sua identidade e a sua autonomia. E assim colaborar nessa dinâmica histórica, que não é apenas um dado que ele tem como passividade, mas que ele ativamente também colabora e muda e altera aí. Então, nós vamos falar sobre 3 recortes, porque falar da experiência da juventude na Amazônia requer uma gama de especificidade imensa nesse universo aí, né? Da juventude quilombola, juventude ribeirinha, indígena, da cidade. Então, a gente vai usar 3 caminhos metodológicos para tentar entender essa percepção do jovem na Amazônia, e eu incluindo aí, como experiência pessoal, e também nesse processo de construção da sua autonomia própria, que seria ambiente, memória e cultura. Como se constrói a identidade do jovem amazônica a partir do ambiente, a partir da memória do seu povo, do seu contexto. E diante disso, da produção cultural que lá existe e que é fantástica, fenomenal. Então, como ambiente, trazemos aqui a intuição de notar a experiência do jovem da Amazônia a partir de sua peculiar inserção socioambiental, dada, sobretudo, no ambiente que se insere. Quando se fala de Amazônia, é inarredável ter como dado aí o ambiente que está. A região da mata, a região do rio, a região dos povos, isso é fundamental para a sua percepção como pessoa e como ser. Isso significa substituir o olhar a partir de fora, por um mergulho no mais íntimo da realidade, da vida e da cultura que resulta do convívio simbiótico entre ser humano amazônico e a natureza exuberante. Então, o dado físico na Amazônia, da sua natureza, ele não é apenas uma alegoria. Ele é, de fato, algo existencial no Amazônia. E para compreender a sua percepção como pessoa, como ser em desenvolvimento, temos que trazer, de fato, esse dado físico. Aqui nas imagens, a gente percebe um pouco, digamos assim, um certo padrão. Não sei se dá para entender bem. Aqui, por exemplo, comunidade da Radional, que é a comunidade do bairro onde eu nasci e convivi. Aqui é o encontro de uma região periférica da cidade com o rio Guamá. E no outro lado, no horizonte, as ilhas. Uma região de margem, não só pelo dado hídrico, mas também uma região de margem pela regionalização da cidade. Então, como que o jovem que nasce nesse contexto aqui, de periferia e de margem, constrói a sua identidade e pensa também a sua autonomia. E esse dado físico é fundamental para a gente tentar compreender o caminho que ele traceja aí. E nesse mesmo modelo, a gente depara não só a exuberância, mas também o deterioramento, o desafio ali. A cidade que, ao se encontrar com o rio, também cria mazelas. Como é que esse jovem que tem uma identificação tão profunda com o rio, ao mesmo tempo convive, por exemplo, com esses modelos de degradação ambiental? Como isso interpela, ou não interpela? Ou contrasta aí? Também os jovens que se reúnem todo fim da tarde para dançar, para cantar, nas palafitas, nos bares de palafitas. O jovem da periferia não vai para o centro, ou não almeja
como ostentação, como, né, o centro da cidade. A sua diversão, o seu lazer continua no Rio. Continua a olhar a cidade a partir do dado físico, natural. Portanto, isso envolve a reflexão em torno da questão sobre a determinação que a natureza exerce sobre a experiência da juventude na Amazônia. Então, compreender a juventude na Amazônia não apenas a partir de um dado científico, mas também um dado intuitivo, da sua percepção humanista, que inevitavelmente está entrelaçado com a natureza. Talvez mais do que em outras regiões do país ou do mundo. E nesse contexto de imitação, de natureza, há outros que também fizeram essa experiência, né? E temos então povos que trazem todo um imaginário, toda uma imagética fundamentada nesses dados que a natureza amazônica dá. E aí se constrói então uma memória, um tesouro, que é passado, caso que ineperceptivelmente, de geração em geração. Então, como que o jovem na Amazônia, a partir do seu contexto ambiental, seu contexto em contato com a natureza, mas também que tem como progresso toda uma memória afetiva em relação a esse ambiente, também constrói sua identidade. E a tem como um tesouro, e a tem como uma herança, que deve ser preservada, tanto quanto o ambiente, e que também se correlaciona. Então, não se trata apenas de preservar o ambiente pelo ambiente, mas o que o ambiente produz no jovem amazônida, que se torna memória, que se torna ali dado histórico, e que também ajuda nesse retorno de valorização e percepção do ambiente como tesouro sem preço na Amazônia. É importante fazer a distinção entre, então, três memórias, né? A individual, a memória coletiva e a memória histórica. Ao mesmo tempo, demonstrar a interpenetração entre elas. Então, memória individual porque o indivíduo não chega a se tornar apenas um caldo homogêneo. Todo jovem indígena é indígena e não tem peculiaridades. Não é bem assim. Então, quando a gente hoje fala de Amazônia, a gente coloca em certas categorias. Jovem quilombola, jovem ribeirinho, jovem indígena. Mas acaba não, talvez, penetrando na sua produção individual. Como que na própria cultura indígena há essa percepção das peculiaridades particulares de cada um, dos quilombolas. E depois, como que isso ajuda a construir o coletivo? Depois desse coletivo, como que ajuda a construir toda uma história de um ambiente que tem toda essa diversidade cultural aí presente. Pensando sempre a memória como uma reconstrução efetivada na tecidura das memórias, os diferentes grupos nos quais os jovens se inserem, com os quais mantemos relações de apego e afetividade. Podemos dizer que a memória do jovem amazônida deságua em comunidades afetivas. Então, se trata de pensar a Amazônia não apenas como um bem material que tem um valor econômico, que tem um valor ambiental, que tem um valor biológico, mas, sobretudo, tem um valor afetivo para aqueles povos, para aquelas pessoas que ainda estão. O jovem da Amazônia, e eu me incluo nesse caso, quando sai da terra, e fica sem o açaí natural, é uma tortura com Jesus. Como é que eu vou tomar esse açaí industrializado que tem aqui no sul? Deus me defenda. Eu preciso voltar para a minha terra. Eu preciso ter um canto de volta que eu possa exercer essa memória afetiva. E também há essa afetividade tanto pela própria região, quanto nos faz falta os barcos, as rabetas, a feira, a fruta, a própria dança que se encontra ali com a fé, com a expressão de alegria, de cultura. Então, uma memória não apenas histórica, científica, que vai para os autos, mas uma memória afetiva que gera uma solidariedade afetiva. Por isso que os índios, então, ficam na terra, não arredam o pé. Por isso que, então, a gente morre, entrega o sangue naquelas terras. Porque se trata de uma identidade vinculada afetivamente, no mais íntimo do ser.
toda essa gama dada ali, do fenômeno físico, a natureza exuberante, junto com essa memória, esse entrelaço afetivo, gera uma construção de cultura que traz marcas de resistência àquilo que tenta ferir todo esse patrimônio existencial e humano na Amazônia. Um dos pressupostos desse trabalho é que a Amazônia não pode continuar a ser interpretada tão somente a partir das perspectivas econômicas ou geopolíticas. A gente vê muito isso, né? Quando fala da Amazônia, vamos falar nessa perspectiva política, econômica, conflitos ali. Trazemos uma proposta de releitura que privilegia a ótica da cultura, a qual molda, transversa proficuamente o fenômeno juvenil. Então, não apenas vê a Amazônia como uma problemática ou uma fonte de pesquisa que tenta entender o fenômeno antropológico, o fenômeno do capital, mas, sobretudo, uma fonte existencial de produção de cultura e de saberes que aí está e que muitas vezes não consegue ser catalogado. Precisa ser vivenciado, precisa ser trazido à tona. A cultura é usada para transformar nossa compreensão, explicação e modelos teóricos do mundo. Então, a Amazônia ela tem muito entranhado nas suas festas, nas suas manifestações folclóricas, todo um tracejo de resistência que os povos tradicionais ali tiveram ao estar em contato com o homem branco ou com o estrangeiro intruso, né? Arrastão do pavulagem, manifestação que se dá justamente na região urbana de Belém, mas que traz, por exemplo, o chapéu do vaqueiro, traz o colorido da mata, das aves, traz o batuque dos africanos, também um pouco da flauta dos indígenas. Percebe? É a constatação de que a cultura ali expressa não só um dado exuberante, alegórico, mas um quê de resistência. É isso que somos, é isso que vamos continuar a ser. A festa do Sairé e a reverência ao Boto, essa figura, esse fenômeno aí que está na Amazônia e que é tão exuberante, mas também esconde um pouco certas problemáticas sociais. Os filhos e filhas do Boto, o que são aí? Senão fenômenos de um dado social e moral de vergonha das famílias. Tinha filhos e não podia assumir quem era o pai. Você então reconta. E não só reconta, mas acredita. A Amazônia tem que sobreviver. A festa da Marujada, em homenagem a São Benedito, expressando assim a devoção popular, que encontra contexto justamente no ambiente da Amazônia, cheio de festa dos marujos, do chapéu, das cores. A Amazônia sempre mostrando sua exuberância, de um modo ou outro. E a dança do carimbó, né? A reverência à figura feminina, a água, a mãe d'água, a floresta, a fecundidade presente aí. Dar a conhecer a experiência do jovem na Amazônia é assumir toda essa gama antropológica, toda essa gama cultural, no qual ele constrói a sua identidade e a sua autonomia. Isso é fundamental, porque não se trata apenas de uma proposta disciplinar, né? Apenas de um modo pragmático ou diretivo, mas, sobretudo, uma proposta de acolhida, de reverência. E por que isso é importante para a Amazônia? Porque é importante não só apenas conhecer a Amazônia, mas se encantar pela Amazônia. Talvez essa produção cultural tenha no pano de fundo essa proposta. O encantamento como um caminho para conhecer, amar e proteger a Amazônia. E o jovem, então, resgata isso aí, passando de geração em geração, com muita propriedade. Porque se abre para esse fenômeno que ele vê como a sua marca mais profunda. O contributo aqui é evidenciar como esses caminhos de construção da experiência do jovem na Amazônia o ajudam a tornar-se o principal ator no processo emancipatório de resistência, onde as raízes mais humanas do ser amazônico se desvelam numa luta incansável por não se deixar reduzir ao não ser civilizado, mas persiste por ser reconhecido em sua alteridade e seu modo peculiar de ser. Então, dar a conhecer a experiência do jovem da Amazônia, não apenas como
uma problemática ou uma pergunta que nós de fora fizemos a ele, mas que ele, por iniciativa própria, quer dar a conhecer. Independentemente se aquele que o interpela o vê como vítima, ou vê como problema, ou vê como dado a ser estudado. Jovem na Amazônia, os povos que aí estão, querem dar-se a conhecer, como tesouro, como existência, como ser que vive e tem direito à vida. Então, é um pouco isso que eu queria fazer para vocês, esse recorte da cultura, da percepção, que traz também um pouco essa minha marca. Acho que o tempo está acabando, me concluo aqui. Muito obrigado, viu? Região norte do Brasil, não sou mais jovem, mas fui jovem na Amazônia, vivo hoje, trabalho e acompanho essa categoria na nossa região. Mais do que acompanhar é viver junto, fazer caminhos de descobertas sobre o ser jovem na Amazônia. Por isso, hoje eu quero falar para vocês, não dos jovens da Amazônia, mas da juventude que é a Amazônia. E isso interessa a quem? A pouquíssimas pessoas, a pouca gente. Ou talvez a muitos, na perspectiva do interesse, da descoberta, mas sobretudo do sistema exploratório. Então a juventude interessa quando ela serve para o mercado de consumo, quando ela é interesse para a igreja, quando ela é interesse para o mercado, quando ela é interesse para a indústria, quando ela é interesse para a universidade. E é desse contexto que a gente quer poder falar hoje sobre essa experiência do ser jovem na Amazônia. Podem passar, por favor. Por favor. Aqui, uma imagem apenas da Amazônia Legal. Em seguida, nós estamos mostrando uma outra imagem, que é onde nós estamos hoje presente, a partir de um programa que a Companhia de Jesus, no Brasil, desenvolveu para poder estar a serviço da juventude. E esse programa se chama Programa Magis Brasil. Magis é um termo que a companhia, que é próprio da companhia, né, que versa da sua transversalidade, do seu modo de ser. Se trata hoje de um programa, então, que nós, como jesuítas, acompanhamos aí na região norte do Brasil, hoje em Boa Vista, lá em Boa Vista, em Roraima, né, ali no Marajó, de onde eu sou, Belém, Santarém, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Manaus. O nosso trabalho, então, como Programa Magis na Amazônia, estamos vivendo um processo de aproximação do mundo juvenil, do conhecimento dessa realidade, da inserção. Então, em Belém, nós estamos desde um centro que nós temos ali, chama Centro Magis Amazônia, que temos a missão de acompanhar, então, o trabalho, né, que a companhia desenvolve aí no norte do Brasil. Acompanhar, articular, irradiar e estar com, fazer processos. Né? Podem passar. Depois, o outro lugar onde estamos presente é Manaus, com uma casa que serve de acolhida para a juventude, é um lugar de referência para o trabalho com juventudes aí. Aqui é uma das últimas reuniões que aconteceu com a equipe, falando exatamente sobre a questão indígena aí. Depois, Santarém, Tapajós, oeste do Pará, né? Esse processo de acompanhamento e de conhecimento dessa juventude aí. O nosso trabalho está aí pautado por juventude de centros e de periferias, não é? No interior, em outras perspectivas, podemos apresentar. Aí no arquipélago do Marajó, então, um arquipélago de ilhas, são mais ou menos 16 municípios, dos quais estamos aproximando ou acompanhando processos em um dos municípios, que é o município de Cachoeira do Arari, de onde sou natural. Em Santarém, além do Espaço Magis que nós temos ali, tem uma organização chamada Terra de Direitos, que tem nos ajudado no acesso, na compreensão e no conhecimento acerca da juventude indígena e da juventude quilombola também. Aqui, na Amazônia, nós temos a Pastoral Universitária, que é um serviço que a Companhia de Jesus
oferece às juventudes aí de inserção nas universidades, é a pastoral universitária, ligada ao setor universidade da CNBB. Hoje nós temos 2 núcleos de trabalho, um em Manaus e um em Boa Vista. De Boa Vista, um dos jovens que hoje à tarde comentou, apresentou um pouco esse trabalho ali, não é? Temos o padre Ronilson que está lá, depois um grupo de voluntários e outros voluntários da cidade que estão aí acompanhando, sobretudo, a questão da migração do povo venezuelano aí, não é? Mas também do mundo indígena. Dessa aproximação, desse conhecimento, desse acercamento da juventude, a gente pôde, então, compreender que, dentro dessa perspectiva do trabalho com juventudes na Amazônia, se faz necessário algo que é a articulação de um trabalho em rede. Não dá para trabalhar sozinho. Existem muitas realidades, as realidades são diversas, e você não consegue acompanhar todas, não é? Então, é fundamental, entre as várias organizações, grupos, movimentos que trabalham ou que têm essa vocação com a juventude indígena, a rede indigenista, a rede de mulheres negras, a Marcha Mundial das Mulheres, rede de catadores, universidade, organizações religiosas, grupos religiosos que fazem o trabalho ou acompanham o trabalho da juventude aí. Essa articulação do trabalho em rede, ela quer passar de um discurso, de uma fala, ao comprometimento real. Não é? E quando a gente fala de acompanhar as juventudes, aí implica esse apoio formal aos movimentos juvenis. Sejam eles estudantil, seja movimento político, ou até partidário, sejam esses movimentos socioambientais, cultural, ecumênico, interreligioso, étnico-racial, de gênero, de pastoral e tantos outros. E nos momentos, às vezes, de maiores conflitos e dificuldades, é dar a cara mesmo e firmar a sua posição. Não é? Porque uma coisa é você apoiar informalmente esses movimentos, outra coisa, na hora de levar porrada, é poder estar junto, enfrentar junto e apanhar junto. Não é fácil, não. Viu? Então, é esse apoio formal. Às vezes é estar presente, às vezes é o apoio na formação, às vezes é o apoio na orientação, às vezes é o apoio na acolhida de pessoas, de oferecer os espaços físicos que você dispõe, os meios, os recursos humanos e financeiros que você dispõe para que a gente possa, de fato, efetivar essa perspectiva do nosso trabalho. Os desafios grandes hoje que nós enfrentamos na nossa região é sobretudo esse fenômeno da migração, sobretudo no que implica o atendimento e o acompanhamento, a compreensão que causa impactos no mundo da juventude, não é? As grandes organizações hoje são sobretudo nessa perspectiva, o narcotráfico, não é? Que implica então o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, de jovens, muito jovens, e adolescentes e crianças e adolescentes, tá? Sobretudo no campo da exploração sexual. A militarização nas fronteiras e, sobretudo, essa questão do serviço militar obrigatório. É uma fonte de recrutamento de jovens, né? E depois estão aí. Tá? E isso nos implica falar sobre essas questões, acompanhar esses problemas, correr atrás de resoluções. Não é só constatar. E agora? Constatamos, vamos fazer o quê? E isso o quê? Não é? Aí estão os grandes desafios. Esse atendimento e acompanhamento das juventudes privadas da sua liberdade. Tem uma parcela grande da juventude, homens e mulheres, negros, indígenas, estão aí privados da sua liberdade. E sequer o acesso à educação básica tiveram. Mas se podemos condenar, para que salvar? Se eles estão lá, para que a gente vai se preocupar com o quê? Não é? A perspectiva é sempre essa. Estão lá, então já é um problema menos. Não é? Como que isso nos provoca nesse trabalho com a juventude na Amazônia também? É uma coisa bem séria isso, bem séria. Não é? Essa questão da dependência química, na qual a juventude é submetida e explorada, principalmente pela indústria de produção de consumo.
Não é? Às vezes a gente compreende isso simplesmente como um problema, a juventude está aí, drogados, enfim, não é? É que tem uma indústria por detrás. E existem várias questões que estão por detrás que sustentam isso. Não é? Inclusive no debate da maioridade penal, não é? Era um problema, quer dizer, que sustenta inclusive isso daí, porque é o mercado que sustenta isso daí. É uma rede, inclusive de governantes, que tem interesse muito grande nisso, que nós bem sabemos. Né? Depois, os impactos dessas questões previdenciárias e trabalhistas, que afetam diretamente a vida dos brasileiros e, consequentemente, da juventude. Isso tem gerado grande preocupação, debates, enfrentamentos, né, no nosso trabalho também. Por favor. Frente ao extermínio e à violência da juventude nas grandes periferias, chacinas de jovens nos vários bairros da cidade, tudo, né, ficamos aí esperando soluções de governo que não vai chegar nunca. Então, nós resolvemos, então, criar os fóruns de escuta da juventude das periferias, né, e tentar, na conversa com as organizações de bairro, o enfrentamento da violência e o extermínio de jovens. Lá em Belém, por exemplo, a última chacina foi no bairro onde o Menkel vive, né, e aí um silêncio generalizado na cidade. Por que esse silêncio? Ninguém fala nada. Mas nesse bairro tem igreja católica, nesse bairro tem igreja evangélica, nesse bairro tem terreiro, né? Nesse bairro tem associações de moradores. E por que esse povo não fala nada? Onde é que estão todos? Né? Estão as universidades aí, ninguém diz nada sobre isso daí. Mas todo mundo sabe que o carro prata, o carro preto, chega lá, tem a pessoa, já tem acertado quem é que vai morrer, mata, elimina, não é? E aí serve de notícia, o governo não sabe de nada, ninguém sabe de nada. Como é que a gente vai enfrentar essas realidades, esses problemas aí? Então temos que ir atrás de todo mundo que tem responsabilidade nos bairros. Então chamamos as organizações de bairro, a universidade, vários movimentos, e começamos aí um processo de escuta, de conversa, de projeção, e fomos descobrindo que outras organizações já estão trabalhando aí também. E quando estamos só, temos medo. Quando estamos juntos, temos mais coragem de pelo menos olhar a rua. Eu acredito que os grandes desafios, os desafios contemporâneos hoje da juventude, é sobretudo a luta pela vida. O direito de viver. E viver bem. É o direito de ser jovem, independente de qualquer coisa. Seja uma experiência assertiva, seja uma experiência equivocada, seja a experiência, tem o direito de viver. Seja negro, seja branco, seja indígena, seja pobre, seja rico, todos temos o direito à vida. E é das grandes lutas da juventude essa. Viver. Né? E aí, isso implica construir um mundo melhor, enfrentar essas situações de violência, né? Discutir essas questões do direito, os acessos à educação, o acesso à cidade, o acesso ao lazer, o acesso à segurança e tantas outras questões que a gente tem que enfrentar. E isso tudo implica aí o trabalho no mundo da juventude também. Esses são os grandes desafios, entre outros. Queria concluir minha fala dizendo ou pedindo desculpas às juventudes que na minha fala não foram evidenciadas e que se tornem visibilizadas ainda mais. Não é? E a gente, falando da Amazônia, não dá para falar de tudo. É impossível. Falamos da experiência que nós temos de acesso, de conhecimento, através de um programa que chama Magis Brasil, e é desde onde a Companhia de Jesus se compromete nesse processo de acompanhamento, de experiências e formação da juventude na Amazônia. Obrigado. Mas a gente tem uma articulação que é do Movimento das Quebradeiras, que é Piauí, Tocantins, Pará, e um pedacinho lá do Maranhão, né? Que é onde fica a maior parte do movimento. E a gente se questiona muito, se pergunta, né? Ali, uns tempos atrás, falaram muito assim nos programas sociais do governo, de investimento para o jovem, né? Tinha o Pronaf Jovem,
o Pronaf Mulher, para as áreas de assentamento, e muita gente correu atrás, e isso foi muito pouco viabilizado, né? E o que a gente sente assim na pele é que tem muitas coisas, quem sabe, assim, com má intenção, são as grandes empresas que usam e abusam da juventude, né? As grandes empresas de papel e celulose, hoje tu vê ali naquela região de Imperatriz, que é poucos que trabalham lá, mas tu sempre presenciou o carro que carrega trabalhador cheio de jovem, né? A gente não vê um homem assim de 50 anos, de 60 anos. A gente vê sempre jovem. Para mim, o jovem é aquele de 30 anos até a 35 anos. Para mim é jovem, né? Até eu sou jovem. Aí eu fico me questionando essa história do lazer do jovem nas comunidades. Hoje é o futebol. Se você vê nessas comunidades pequenas, o tanto de time de futebol que às vezes eles se articulam no final de semana, 4, 5, 8, 10 times de jovens para joga bola o dia todo, né? Mas você não imagina depois daquele jogo, né? Aí vem as grandes empresas de cooptação de grama, que são as empresas que vendem bebida, né? É a cerveja, é a latinha, como lá é chamado, a latinha, né? E a gente fica muito preocupado. O que fazer? Né? O que a gente vai fazer? O jovem trabalha muito pouco, são muito poucos jovens empregados, principalmente das áreas rurais. Ele não quer mais fazer o que o pai faz, ele não quer mais, a agricultura familiar, o jovem não quer mais. Agora, eles imaginam muito nessa questão de coisa industrializada, as indústrias, pequenas indústrias, mas o que é que eu quero dizer com isso? Isso é homens e mulheres, né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que isso merecia uma articulação a nível de Estado, a nível de sei lá, é uma coisa que não seja uma coisinha gueto, como diz o caboclo, né? Que tenha uma articulação de jovem, a nível de Brasil. Mas é assim, olha, jovem quer ser jovem é jovem, e jovem quer ser escutado nas suas dinâmicas de vida própria, né? O que passa é que a gente gosta de pensar para poder oferecer, dizendo que é isso que se precisa. Nós sempre temos uma preocupação anterior ao que vamos oferecer, porque nós vemos que há uma necessidade ou no mundo juvenil ali, que a gente quer já auxiliar. Mas eles nem vieram pedir ajuda para isso ainda, né? Mas a gente já se antecipou dizendo que eles precisam daquilo ali. Então, jovem quer ser escutado, jovem é jovem em qualquer lugar e quer ser escutado. Então, o processo de escuta é exatamente isso. Olha, você quer atender de fato às demandas reais da juventude? Sente junto com a juventude para conversar com a juventude. Agora, você tem que estar aberto para isso, né? Você tem que abrir mão da sua perspectiva de juventude, né, do seu querer, para poder acolher aquilo que eles, de fato, que nasce como demanda deles ali. E você está aí, acompanha. E eu acredito que isso tem muito a ver com aquilo que eu dizia das implicações de você acompanhar e estar junto, né? Porque aí nascem várias interpretações, desejos, e você vai acompanhando. Tem hora que você está na linha de frente, tem hora que você está na linha de trás, tem hora que você está na linha do lado, tem hora que você aparece, tem hora que não, dependendo do movimento com quem você está conversando, dialogando, né? Então, isso você tem que ler muito a partir de contextos, né? Por exemplo, lá em Belém a gente tem uma das organizações, uma rede de juventude, é o setor juventude da igreja, né? E dentro do setor juventude ali, que é a juventude
cristã católica, né, existem uma diversidade muito grande aí. Tem 3 organizações juvenis que vão mais nessa linha, que são o MAGES, a Juventude Salesiana e a Pastoral de Juventude, por exemplo, que diferem das novas comunidades, que têm um outro interesse na juventude, não é? Então, nós somos um pouco diferentes aí. Aí, na hora de propor uma coisa mais da luta, da militância, da organização, da formação, da politização, então a gente é muito enfrentado aí, não é? Então, tem horas que quem tem que ir é você, dependendo da instância. Você compra a briga e vai na linha de frente. Tem hora que não, você tem que ajudar essa juventude a ir lá. Tem hora não, que você tem simplesmente que acompanhar o que vai acontecer, né? E quem vai resolver as coisas são eles, né? E decidirem também. Então você está sempre perto para o que for preciso. Não é você que decide as coisas pela juventude, não. E isso tem sido um processo assim, muito assertivo, né? Por exemplo, ir à periferia de Belém para poder dizer, por exemplo, chegou uma senhora lá para a gente no centro e disse: a gente tem uma juventude que a gente gostaria que vocês fossem lá fazer um trabalho. Ótimo enquanto contato, vamos lá. Só que aí nós vamos chegar lá no bairro e vamos reunir a juventude. Porque a senhora já veio me dizer o que a juventude precisa lá. Qual que é a preocupação dela, né? Ótimo, ok. Só que nós vamos marcar e vamos ir ao bairro conversar com essa juventude. E nesse processo é discuto e aproximação, né? O que vocês querem, como é que são as coisas, o que vocês desejam, e vamos construir então uma agenda comum a partir da realidade deles e daquilo que a gente se propõe, que nós nos propomos também nesse trabalho, né? Eu acredito que é muito isso. A invisibilidade da juventude ou das juventudes, ela é muito grande, né? E às vezes a gente está aí para acender uma vela, às vezes está aí para poder alertar, às vezes para poder dar um empurrãozinho, às vezes... Então, depende muito de contextos, muito. Nas lutas sociais, né? Quer dizer, a igreja não tem que estar metida nessas organizações, a igreja não tem que estar metida nessas questões aí, e ainda assim, como é que você vai se meter nisso? Eu, como padre jovem, por exemplo, no meio do clero, às vezes posso ficar queimado porque eu estou apoiando os movimentos de as manifestações públicas da juventude, né? Depende da minha posição ali. Então você tem que ser estratégico também. Nem sempre você tem que apanhar de graça, não é? A professora perguntou como é que está, né? Como é que se processa o trabalho com a juventude na academia, na universidade, né? O que eu vivo é enquanto pesquisadora, né? E também, né, vinculado, a gente faz um trabalho muito vinculado às escolas, né? Às escolas públicas. Aí eu acho que na universidade só tem um grupo de pesquisa que eu coordeno e mais um outro, eu acho que uns 2 ou 3 grupos, né? E isso dificulta bastante o nosso trabalho para atender a maioria, né, das escolas públicas que a gente tem. Como o padre diz, jamais um pesquisador pode chegar e achar de antemão que a juventude naquela escola, naquelas condições, precisa disso. É preciso um tempo de escuta para se fazer um trabalho com a juventude, com qualquer outro grupo de sujeitos, né? A gente precisa primeiro escutar, a gente precisa, a partir dessa escuta, né, refletir sobre isso, analisar, para depois a gente começar o diálogo de propostas, né? Jamais a gente pode chegar, mesmo tendo doutorado, alguém pensa, ela tem o doutorado, ela pode chegar lá e propor, não pode chegar e propor coisa nenhuma. É preciso, né, primeiro a escuta, né? A escuta, a troca, o diálogo. Mas como é que é isso mesmo, né? O que é ser jovem nas condições que você vive, na escola que você frequenta, com o que é ser jovem, né? A partir da perspectiva daquele sujeito. Então, a gente tem na academia pesquisas, na universidade, e ao lado das pesquisas a gente tem também as intervenções na escola, a partir da escuta. Assim, para trazer talvez para ilustrar melhor essa questão da experiência, né? Na pergunta da Vanessa, essas chacinas, né, que o Tomé citou ainda há pouco aqui, antes da... Teve várias, na verdade. Já teve, né? Então,
Do final do ano passado até meio desse ano, naquele bairro que eu moro e citei, foram realizadas 10 chacinas. 10 chacinas que não foram noticiadas, não foram evidenciadas. Mas teve uma, em particular, que virou notícia, virou comoção nacional, porque passou a matar a gente que era inocente. Então, enquanto as outras chacinas condenavam à morte aqueles que deveriam morrer, né, o jovem negro, já envolvido com o tráfico, com o crime, isso não vira notícia. Porém, quando a gente começa a atentar ao jovem que é inocente, que não tem nada a ver com o caso, isso vira uma espécie de sensibilidade, algo que é monstruoso. Isso para dizer o quê? Talvez essa invisibilidade na Amazônia, mesmo no mundo acadêmico, tenha um pouco a ver com aquilo que eu falei, de solidariedade afetiva. Então, para quem é direcionada a nossa solidariedade afetiva, não apenas a racional? Como é construído esse processo de vinculação de identidade com a juventude ali? Então, enquanto se é alguém que eu considero, de fato, margem, descartável, a invisibilidade ali reina, né? Então, talvez tentar tracejar como que nessa pesquisa acadêmica a gente, de fato, olha a juventude com vontade política, com vontade afetiva, com vontade humana. Talvez também ajude a pensar o próprio método científico de pesquisa. Então, tu citaste aí o meio rural, né? Um pouco de férias ali. Então, como que hoje a pesquisa científica, no seu nível acadêmico, pode, por exemplo, se aproximar com a troca de saberes popular, tradicional? Porque não se trata apenas de fazer um dado que depois vai para os análises, pesquisa, dissertação e tese. Mas como que depois isso vira, de fato, conhecimento e informação que é fecundo na própria comunidade que aí está. A própria juventude que vive esse fenômeno aí. Então, pensar até o modus operandi da pesquisa acadêmica. É ser ousado na hora de pensar também a Amazônia. Então, a gente quer muitas vezes conceber a Amazônia dentro do nosso rigor estabelecido, cartesiano. Mas quando se trata de inverter um pouco a lógica, nessa intuição que é muito mais existencial, a gente não sabe muito bem o que fazer. E a ajustado não aparece. Então talvez o desafio tenha um quê de fundo ainda mais profundo aí, que a gente ainda não percebeu. E com relação a esse fenômeno de ter saído hoje, né? Hoje eu não moro mais em Belém, estou fazendo experiência lá em Capim Grosso, sertão baiano. Então, de fato, essa percepção, por exemplo, do ambiente físico que muda, é o cacto, é o cerrado, é a caatinga, mas ao mesmo tempo ainda continua a construir zonas de visibilidade, zonas de exclusão, isso parece ser padrão. O que muda? É apenas o processo histórico dado em cada região. Então, a Amazônia vai trazer muito essa questão ambiental. A Caatinga vai trazer muito essa questão, talvez, estereotipada, exploratória. São processos de dados que a gente precisa começar a construir. Mas, sobretudo, acho que fica um pouco essa contribuição.